Olá pessoal, essa é a videoaula sobre gases dos segundos anos, né? Então vamos falar sobre a lei de Boyle, a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac, a lei de Avogadro, a equação, né, que é a combinação das quatro, né, no caso as leis, né, e o princípio de Avogadro, a equação de Clapeyron, essa combinação, quando mistura os dois gases, a fração molar, uma definição, né, e o processo de fusão e efusão. Então começamos pela lei de Boyle, processo isotérmico, lei de Charles, processo isobárico, lei de Gay-Lussac, processo isovolumétrico ou isocórico, e o princípio de Avogadro, equação de Clapeyron, misturas gasosas, fração molar e difusão e efusão. Então, o Boyle, né, estuda o processo, a transformação a temperatura constante, né? Então, esse é o estado inicial para o estado final. Toda vez que ele multiplicava a pressão pelo volume, ele obtinha o mesmo número. Isso quer dizer que quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume. Ou seja, quando um aumenta, um diminui. Então, né, temos esse gráfico aqui como resposta. Então, em altos valores de pressão, eu tenho pequenos volumes. Em altos volumes, eu tenho pequenas pressões. Então, né, para tornar esse gráfico linear, se pressão é inverso volume, o inverso de volume é proporcional à pressão. Então, pressão em função do inverso do volume, eu tenho uma reta. Quanto maior o inverso do volume, maior a pressão. Né? Quanto menor a pressão, menor o inverso do volume. Então, PV é igual a uma constante. Essa foi a lei estudada por Boyle. Na explicação da teoria cinética, né? Então, quanto maior o volume, menor a pressão, porque essas partículas, né, essas 5 partículas representadas aqui, elas terão um volume, terão uma distância maior das paredes para colidir, né, gerando as pressões no recipiente. Então, quando diminui o volume, elas terão um menor volume ocupado e elas tenderão a bater mais na parede, aumentando assim a pressão. Então, maior volume, menor pressão. Menor volume, maior pressão, porque elas irão colidir muito mais no recipiente. Próxima lei, a lei de Charles, que estudou a pressão constante isobárica. Então, toda vez que ele dividia o volume pela temperatura, ele observava uma constante. Então, mesmo que o volume mudasse, a temperatura também mudaria e ainda continuaria a constante. Então, volume em função da temperatura sempre gera constante. Então, quanto maior o volume, maior a temperatura. Quanto menor o volume, menor a temperatura. Foi o que ele observou. Então, temos menor volume, menor a temperatura. E eu aumento a temperatura desse gás, ele vibra mais, muito mais. Em consequência, ele irá querer ocupar um espaço bem maior ocasionando um aumento de volume. Então, essa é a lei de Boyle, de Charles. Menor o volume, menor a temperatura. Maior o volume, maior a temperatura. Gay-Lussac estudou a isovolumétrica ou isocórica, o volume constante. Maior a pressão, maior a temperatura. Menor a pressão, menor a temperatura. E essa divisão sempre dava o mesmo número constante. Então, graficamente, maior a pressão, né, vai aumentando a pressão, a temperatura também. Diminuindo a pressão, também diminuiria a temperatura. Então, para a lei de Charles, para a lei de Gay-Lussac, né, eu tenho um volume constante nessa transformação isovolumétrica. Então, quando eu aumento a temperatura, essas partículas ficam mais energéticas a ponto de colidir mais com a parede. Colidindo mais com a parede, aumenta a pressão. Então, se aumenta a energia das moléculas, maior a colisão, maior a pressão. Então, Avogadro observou que no volume de gás eu tenho uma certa quantidade de matéria. Então, maior volume, maior a quantidade de matéria. Maior volume, maior a quantidade de matéria. E essa divisão é igual a uma constante. Então, ao combinar as leis experimentais e a hipótese de Avogadro, temos que do lado direito sempre temos a constante. E acima temos PV, né? V, P ou V. Então, em cima temos PV. E embaixo sempre dividimos por P ou N. Então, podemos combinar todos, né? E gerar a equação de Clapeyron, que é PVMRT.
em que P, pressão, V, volume, N, quantidade de matéria, R, constante dos gases e a temperatura. Geralmente a expressão em kelvins ela depende, não é? Todas as variáveis dependem do valor de R para. Então observem sempre o valor de R para vocês colocarem a temperatura na unidade adequada, assim como N, V e P. Então, quando eu tenho um gás e um gás 2, ambos têm pressões, não é? Porque ambos têm partículas que colidem com as paredes. Então, eu tenho pressão 1 e pressão 2. Ao colocar um gás dentro do outro, né, ao misturar os dois gases, temos que o somatório da pressão vai ser a soma das pressões de cada gás, que será a pressão total. Então, P1 mais P2 é igual a P total. Então, se eu tiver 10 gases, eu terei 10 somas de 10 pressões diferentes. Então, o que é fração molar? Se considerarmos quantidade de matéria 5 para um gás, né, de 10, que é o total, então eu tenho fração molar 0,5. E o outro gás, né, eu tenho 5 para 10, então eu tenho 0,5. Então 0,5 mais 0,5 dá 1, que é o total de moléculas que eu tenho. Então fração molar é quantidade de matéria dividido pelo número total de mols, que é para o gás 1 e gás 2. Né? Se eu tenho 3 gases, gás 1, gás 2, gás 3 e assim vai. E X2, né, do outro gás, é a quantidade de sua quantidade de matéria, N1 mais N2. Então a parte de baixo, o N total não varia. Então N total é igual a N1 mais N2, N1 e N2. Então essa é a fração molar. A partir da fração molar, né, sabemos que a soma das frações molares deve ser igual a 1, que é a quantidade total de matéria que eu tenho no sistema. Então fração molar 1, fração molar 2 dá igual a 1. Então se eu tenho 10 gases, a soma de todas as frações molares é igual a 1. Sabemos que a fração molar do gás é a pressão dele, é chamada pressão parcial, dividido pela pressão total. Então assim eu posso achar a fração molar ou eu acho a pressão parcial de um gás. Difusão e efusão. Então quando um gás se mistura com outro, esse é chamado processo de fusão, um gás que se mistura em outro. Efusão é quando o gás sai de um ambiente, de um orifício, né, e migra para um ambiente. Sai de um orifício, né, estava contido no recipiente, ele vai sair por um orifício que foi aberto e irá para o ambiente. Então tem uma consequência que, se o gás tem uma massa molar muito grande, né, ele é lento, então quer dizer que ele tem menor difusão ou efusão. Se o gás tem menor massa molar, ele é rápido, então ele tem maior difusão e maior efusão. Por exemplo, o oxigênio, né, tem maior massa molar do que o hidrogênio. Isso quer dizer que o oxigênio tem menor difusão ou efusão e o hidrogênio tem menor massa molar, então terá maior velocidade, maior difusão e maior efusão. Beleza, galera? Até as próximas aulas.